Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa revista dominical da Conimadeb. E aqui nós temos Assembleia de Deus, Cristo para Todos. Estamos falando nesse trimestre a nova identidade em Cristo, o ser uma nova criatura. Na lição 1, abordamos o significado de uma nova criatura. Na 2, falamos de Jesus e a nova criatura, ou a nova criação. Na 3, abordamos o amado Espírito Santo e o relacionamento dele, do Espírito Santo, com a nova criatura. Na lição da semana passada, falamos sobre somos filhos de Deus e a nossa filiação com a nova criatura. Hoje, na lição 5, iremos abordar o pecado, a regeneração e santificação, que é o processo da nova criatura. E, claro, o último estágio será a glorificação, quando nós estaremos com Deus para sempre, glorificado com um novo corpo, não um corpo corruptível como esse, mas um corpo incorruptível, como Paulo diz. Convém que aquilo que é corruptível se revista da corruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Vamos falar do pecado, da regeneração e santificação, o processo da nova criatura. O texto áureo da nossa lição se encontra em João, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus e disse: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Portanto, é preciso nascer de novo. Esse processo de nascer de novo, nós chamamos de regeneração, ser gerados novamente. Pedro também menciona que nós fomos gerados novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível semente, que é a palavra de Deus. A verdade central desse verso é que continuamos, após nascer de novo, buscando a santificação e lutando contra o pecado em todo instante, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, por isso que diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. O objetivo dessa lição é nos trazer luz aos conceitos bíblicos do pecado e como o cristão lida com o pecado. Segundo, esclarecer o ensino sobre regeneração e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e buscar os fundamentos para nós adquirir as vitórias sobre a tentação que nós temos. Leiamos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2 a 5, onde lemos: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Vamos à introdução. Falemos da doutrina da regeneração e da doutrina da santificação. Essas duas doutrinas, regeneração e santificação, são alicerces de outra doutrina maior chamada salvação, soteriologia, e são, na verdade, os alicerces de um salvo. A salvação, na verdade, envolve o que nós chamamos de 4 aspectos da salvação, não é? A regeneração, a justificação,
ou a justificação primeiro, a regeneração segundo, terceiro, a adoção, quarto, a santificação e o quinto, a glorificação. Mas aqui nós vamos abordar esses dois aspectos, a regeneração e a santificação. E nos tornamos, dessa forma, habitação e propriedade de Deus. E como acontece nesse processo? Nós, como cristãos, devemos conhecer as bases dessa transformação grandiosa que o Senhor nos proporcionou. Falemos da regeneração, que é o nascer de novo. Nós somos regenerados pelo Espírito de Deus. Todos nós fomos gerados em Deus, deformados pelo pecado, transformados em Cristo, regenerados pelo Espírito. A doutrina da regeneração, ela é uma das mais importantes para compreendermos. Lembra que Cristo diz, quem não nascer de novo não pode ver, João 3,3, e não pode entrar no reino do céu, João 3,5. Isso, a regeneração, é o que nos torna uma nova criação, uma nova criatura. Sem nascer de novo, sem ser regenerado, é impossível ter uma nova vida e ser uma nova criatura em Cristo. É preciso nascer de novo, Jesus disse. A palavra regeneração nos remete a esse conceito do nascer de novo. No hebraico, no texto grego de João, capítulo 3, o nascer de novo pode também ser traduzido como nascer de cima. Nós nascemos de cima, somos gerados novamente pelo Espírito Santo, que vem de cima e pode promover essa obra perfeita em nós. Pela regeneração, ele faz em nós novas criaturas e nos concede vida. 1 João 5,12 também nos entrega paz com Deus, para não mais sermos filhos da ira. Romanos 5,1, aqui fala da justificação, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por isso, nós provamos do amor fraternal, conforme Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa convicção que somos amados por Deus e que o amor de Deus se encontra em nosso coração, sem nós termos feito nada para merecer esse amor, nos impulsiona a falar para o mundo todo. Romanos 5,5, por causa do amor de Deus que nos constrange, para que nos dê também a certeza de nossa filiação. Somos filhos de Deus. O velho homem morre e renascemos numa nova imagem, num novo destino, numa nova criatura. Entretanto, existe uma frase atribuída a Lutero que diz: eu pensei que o meu velho homem havia sido morto pelas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar, algumas dizem o infeliz sabe nadar, por isso tem que matá-lo todos os dias. As verdades contidas nessa frase nos mostra que nascer de novo nos leva a uma vida nova e uma vida de santificação e de mortificação da nossa carne e de nossos desejos e a renúncia do pecado. Vamos ao ponto 1.2, nunca nasceu de novo. Acreditamos que estamos vivendo um tempo de igrejas cheias de pessoas vazias, que, não é generalizando, mas algumas pessoas, infelizmente, parece que não passaram pelo novo nascimento, pelo processo de conversão, de mudança de vida. Parece que são pessoas que foram convencidas a se tornar evangélicos, frequentam cultos, mas parece que nunca tiveram uma real experiência com Cristo. Espero que esse não seja o seu caso, mas e parece até que não conhece nem o Espírito Santo. O nascer de novo é indispensável para nós nos tornar a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19.
Existe nos textos sagrados um exemplo de alguém que conheceu a igreja, mas nunca conheceu a Deus dela. Temos isso em Atos capítulo 8. Simão, ele nos mostra aspecto de alguém que nunca nasceu de novo. Simão aceitou Jesus de boca para fora, Atos 8, verso 13. E a prova disso é que ele quis comprar o poder do Espírito Santo, de quem ele impusesse as mãos, recebesse o Espírito Santo. Isso reflete pessoas que estão na igreja, mas com a cabeça do velho homem. Então, às vezes, um pé na igreja e um pé no mundo. A gente chama os crentes de perna aberta. Um pé na igreja, um pé no mundo. Crentes que não estão realmente convertidos, mas foram convencidos de alguma forma. A esperança é que um dia realmente eles se convertam e possam nascer de novo. Ser religioso não quer dizer que você nasceu de novo. Nicodemos era um homem religioso. Porém, Jesus lhe disse, é preciso você nascer de novo. O apóstolo Pedro, ao notar esse Simão, identificou logo a amargura e o fel e o veneno que havia no coração dele. Atos 8, 23, vejo que estás em fel de amargura. Mandou que ele se arrependesse. Elementos de alguém que nunca foi regenerado e possui armas que podem matar o próximo e a si mesmo. O apóstolo prossegue, chamando Simão a admitir que precisa de transformação, de entrar no tratamento de Deus. Simão era confessado, batizado, discípulo, fazia parte da igreja, mas não tinha nascido de novo. Para nascer de novo, é necessário ter um encontro real com Cristo, com Deus, buscar o que é do céu e ter uma vida espiritual com Deus. Ter o Espírito Santo é indispensável. Atos 8, 1, Atos 5, 9. Entenda que ter um carro na garagem não te faz um motorista. Ir para os cultos não te torna um salvo. Ir à padaria não te torna um padeiro. Ou seja, nós, para sermos salvos, devemos ter um encontro real com Jesus. Vem aqui, você tem a certeza que nasceu de novo? Os hinos da harpa cristã possuem ensino extraordinário. O hino 447 carrega uma série de perguntas que reflete uma nova criatura regenerada. Nascestes de novo, andastes já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tá vendo? Esse hino é lindo. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Lindo hino. Tens ainda mágoas no teu coração, fostes batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz, o poder vindouro recebestes já. Olha aí, se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não temas, vem, não é? Aí, são perguntas feitas aqui. O poder vindouro recebeste já, tens o tesouro escondido lá, vida de vitórias vive já com Deus, marcha para a glória, anda para o céu, se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo te acharás. Ao findar a lida, lá no céu você estarás. Respostas a essas perguntas têm que ser verdadeiras. São questionamentos que somente também quem nasceu de novo pode responder. Quem nasceu de novo não se torna menino no sentido infantil. Pode ser um novo convertido,
mas precisa aprender como pensar, como andar, como falar, como sentir, como viver, igual uma criança. Por isso, o novo convertido é uma nova criatura, mas alguém que precisa ser cuidado e assistido, porque ele está numa fase onde tudo é novo. Espero que toda nova criatura que esteja estudando essa lição tenha a convicção que você nasceu de novo. Pastor, como é que eu posso ter essa convicção? Essa convicção vem do Espírito. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito, conforme vimos na lição passada, que somos filhos de Deus. O homem, por si só, não pode mudar ninguém. E o homem não consegue nem mudar a ele mesmo. Abraão não conseguiu endireitar Ló. Samuel não mudou Saul. Davi não mudou Absalão. Salomão não mudou Adonias. E Eliseu não mudou a Gease. Então, pare de sofrer tentando mudar pessoas que não querem mudança. Nem Jesus mudou Judas. Essa obra é a obra do Espírito Santo. Vamos à santificação. Sejamos santos. Ser santo é um princípio de Deus para nós. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Levítico 11:24. Levítico é o livro da santidade. A santificação é um processo. E para atingir a santidade é necessário de explanar brevemente, depois de nascer de novo, se faz importante que possamos esclarecer como é que se busca a santificação. Uma nova criatura que nasceu de novo, que foi genuinamente regenerada, tem um desejo e uma postura intensa de busca constante pela santificação. Ser santo não é ser melhor do que os outros, mas sim ser diferente em tudo. Ser separado. A palavra santo quer dizer separado. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós, 2 Coríntios 6,16, e a condução de uma vida de santidade passa a ser o alvo dessa nova criatura. A santificação passa a ser vista por 3 ângulos: conversão, processual e eterna. Eu também gosto de falar de 3 P's. Posicional, nossa posição em Cristo, somos santos. Quando Paulo escreveu aos Efésios, aos Coríntios, ele diz aos santificados em Cristo, aos santos que estão em Éfeso. Então, por estarmos em Cristo, somos santos, que é o que chama aqui conversão. Processual, eu gosto de chamar o segundo P. Posicional primeiro, progressiva, na verdade, que é o processual aqui, que é uma progressão da nossa santificação. O que quer dizer progressão de santificação? Simples. Hoje você tem que ser mais santo do que ontem. E amanhã você tem que ser mais santo do que hoje. Cada dia se santificando mais e mais. É o processo da santificação. Então, progressiva, que eu chamo de progressiva ou processual, conforme aqui a revista, posicional, que é no momento da conversão, e eterna. Eterna eu chamo de santidade perfeita, que já não pecamos mais. A santificação atua inicialmente quando somos regenerados, nascidos de Deus, convertidos a Cristo. O processual aqui é a santificação agindo em cada dia de nossas vidas, nos moldando a uma vida de santificação em tudo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Leiamos esses versos. 1 Pedro 1, 15, lemos assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor,
durante o tempo da vossa peregrinação. Sede santo, porque o Senhor é santo. Esse processo de santificação nos leva à santificação eterna, quando iremos, enfim, morar e habitar na glória, sem pecado e iniquidade. Falemos do corpo do pecado, Romanos 7,17, o qual habita o pecado em nós. Será finalmente liberto para ter um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 52 e 53. A glorificação é o último estágio da nossa salvação. Veja que Isaías contemplou o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele viu os serafins dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías teve uma visão de si mesmo e declarou o quanto ele era pecador. Ai de mim, que sou um homem pecador e habito num povo de lábios impuros. Ele também tinha os lábios impuros. Quanto mais próximo de Deus estivermos, mais pecadores nos sentimos. Desligar da carne, afastar-se do mundo, aproximar-se de Deus. Esse é o senso de urgência de uma nova criatura. Eu preciso me separar e consagrar e santificar. Era o que dizia D.L. Moody. Um dia disse: o mundo não viu o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se consagra inteiramente a Ele. Eu quero ser esse homem. A santificação é uma decisão de quem quer andar em santidade. É uma ação do Senhor sobre a nova criatura. Para compreendermos melhor, o Lexis Strong aponta 3 palavras no Novo Testamento para santo: agnus, agios e eros. Vamos elucidar essas palavras para entender o que a Bíblia quer nos dizer e trazer os seus significados. Por exemplo, a palavra agnus nos faz entender que ser santo é ser puro, é ser sem mistura, preparados e prontos a qualquer momento. Já a palavra agios nos traz a ideia de separação do mundo para a dedicação ao serviço de Deus. Tudo aquilo que era separado para o serviço de Deus era consagrado ao Senhor. E na palavra hieros, somos levados a uma relação sagrada com Deus que não pode ser violada. Então, a santificação é um processo que te desliga da carne, 1 Tessalonicenses 4:3, te afasta do mundo, Romanos 12, 1 e 2, e te aproxima de Deus, Hebreus capítulo 12, verso 14. É um relacionamento constante. Eu costumo dizer, quando Deus nos salva, Ele nos tira do mundo. Quando Deus nos santifica, Ele tira o mundo de dentro de nós. Vamos lá, andar, guiar, viver, frutificar. A santificação é um assunto tão profundo que enumerar apenas uma lição, seus benefícios, seus efeitos e ensinos é impossível. Mas perceba que as Escrituras, através da santificação, sempre nos conduz a nós para separar para Deus em consagração. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, sendo que nos faz viver a pureza de coração. E bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Também a purificação de nossos pensamentos. Purificando nosso coração e pensamento e mente, teremos ações santas. Levítico 20, verso 7. Portanto, a santificação, ela vai te impulsionar a viver uma vida santa para agradar ao Senhor em tudo. 1 Tessalonicenses 4:1. Vivendo também com a unidade com Cristo. Hebreus 12, 11. Enquanto vivemos nesse corpo terreno, sempre estamos sujeitos à guerra, a uma batalha entre a carne e o espírito contra o pecado.
as influências também que vêm sobre o nosso corpo. Viver em santidade é estarmos ligados à vida no Espírito, sendo que as nossas inclinações apontarão que quem está no governo da nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 4 e 5, lemos assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5, porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E presta atenção no 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então temos que nos inclinar para o Espírito. Ele nos dá vida e paz no Espírito. Nós somos posicionados em santidade e em santificação. E para isso o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 5. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E devemos, 5,16, andar no Espírito, sermos guiados pelo Espírito, viver no Espírito, por fim, para frutificar. O fruto do Espírito, Gálatas 5,16, Gálatas 5,18, Gálatas 5,22 e Gálatas 5,25. Declaramos guerra em lutas constantes, intensas, com guerras e decisões. Leiamos cada um desses versos. Olha só, Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, andai em espírito, guiado pelo Espírito. Verso 22, mas o fruto do Espírito. E verso 25, se vivermos no Espírito. Então, é andar, é viver, é dar fruto e é dar fruto do Espírito e viver no Espírito, andando no Espírito. Declaração aqui de guerra em lutas intensas contra a carne. A luta ou guerra de decisão, que significa mudar de pensamento, de ações e de reações. Andar, guiar e viver e frutificar são exemplos da comunhão que gera a santidade. Santidade gera intimidade. A presença do Espírito nutre em nós uma sede de mudança. Em santidade somos guiados na vida diária e guiados para o céu. O nascer de novo te faz habitação do Espírito. A presença do Espírito sobre a nova criatura o torna santo. Vamos aos 3 campos da tentação. Falar sobre pecados. Esse processo de santificação não é simples e muito menos fácil. A santidade imobiliza o poder do pecado sobre nós, nos permite viver em santificação diante do Pai como filhos transformados. Literalmente, declaramos uma batalha diária contra a nossa natureza decaída, pecaminosa, carnal. A Bíblia nos mostra muitos conceitos, mas constantemente as palavras pecado, transgressão, iniquidade, desobediência são usadas para definir o conceito de pecado. A santidade é o contrário do pecado, e os dois não operam ao mesmo tempo e nem no mesmo lugar. Quem nasce de novo não quer continuar no pecado. Pecado é errar o alvo, a armadilha é a palavra, transgressão é passar o limite, iniquidade é o amor e o apego ao pecado. Somente vencemos o pecado quando fugimos, evitamos, saímos de tudo que nos leva errado. É preciso fugir, como José fugiu da mulher de Potifar, com coragem para correr e desviar-se da transgressão. A presença do Espírito nos auxilia a vencer o pecado. O
O pecado é acidente, não é e nem deve ser hábito na vida de uma nova criatura. Não quer dizer que você não vai pecar mais. Às vezes pecamos, e João escreve, filhinhos, não pequeis, mas se pecar temos um advogado. Uma coisa é pecar acidentalmente, outra coisa é criar o hábito de viver no pecado. Preocupe-se com seus próprios pecados, porque Deus não irá perguntar a você sobre o pecado dos outros. E pare de falar do pecado dos outros. O pecado deles não é problema seu, é deles com Deus. Falar sobre tentação. Todos os que buscam a santificação passam por ataques de tentação. Nós somos tentados até o último dia. Ser tentado não é pecado, Cristo foi. O pecado é ceder à tentação. E às vezes nós somos tentados a voltar ao pecado, desistir de uma vida santa em Cristo. A tentação faz parte da vida da nova criatura que decide viver em Deus. Cristo foi tentado por Satanás, Mateus 4. E nessa passagem, gosto de refletir a reflexão do pastor Júlio César, a qual ele fala sobre os 3 níveis que Cristo foi tentado: no nível da comida, no nível do poder e no nível da fama. O diabo nos oferece pão sem trabalho, reino sem esforço e fama sem realização, utilizando os desejos carnais para tentar derrubar Cristo e fazer-nos pecar. Também tentou derrubar a Cristo e fazê-lo pecar. Satanás está sempre visualizando nossas necessidades, nossas carências, nossas emoções, nossas ilusões para munir de ataques contra o povo de Deus. Tentação é uma tentativa de nos levar à queda, à vergonha e nos fazer escravos novamente. Aquilo que te vence se torna teu Senhor, 2 Pedro 2,19. E para tanto precisamos analisar, julgar a nós mesmos. 1 Coríntios 10,13, que é um dos textos mais pedagógicos durante a tentação. 5 aplicações da palavra nos fundamenta. Toda tentação é humana, por isso ela é passageira. Na tentação, experimentamos a fidelidade de Deus, pois Ele não nos abandona. Terceiro, toda tentação tem um limite instituído por Deus. Deus não nos tenta além do que podemos suportar. Quarto, a tentação vem do diabo, mas Deus envia sempre um escape e uma saída. E quinto e última, nenhuma tentação é insuportável, pesada ou irresistível. A carne é fraca e o pecado não é vitamina, mas vigilância nos permite ser guiados pela carne ou pelo Espírito, governados e guiados pelo Espírito e vivendo no Espírito. Mateus 26:41. Falemos da santificação constante. A nova criatura regenerada busca santificação, não apenas para vencer o pecado, mas para se aproximar de Deus. Os 3 inimigos que temos são diabo, mundo e carne. E o último inimigo é a morte. Mas vamos lá, diabo, mundo e carne. Esses são vencidos e nada mais está acima do poder de Deus sobre nós. O reverendo John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Por isso, cada um de nós precisamos buscar andar no Espírito, receber santificação em nosso relacionamento com Deus. Falando desses inimigos, o diabo, Jesus venceu com a palavra. O mundo vence-se pela fé, não é? João disse isso. Vamos ler 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. O diabo se vence pela palavra e pelo sangue de Cristo. 1 João 5,4, temos a vitória do mundo.
diz aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você, para vencer Satanás, precisa da palavra, vigilância e o sangue de Jesus. Para vencer o mundo, você precisa de fé. E para vencer a carne, é preciso o Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Para vencer a morte, Cristo, aquele que venceu a morte. Por isso, cada um de nós precisa buscar, andar no Espírito, receber a santificação e o nosso relacionamento com Deus. Em 1 Tessalonicenses 4:7, a palavra de Deus nos afirma que Ele não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Logo, ser santo é uma chamada de convocação. Ser santo não é uma opção, é um desejo manifesto diariamente sobre aqueles que são a habitação do Espírito de Deus. E saibamos que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu chamar a atenção aqui para seguir a paz com todos. Será impossível você viver uma vida santa se você vive em guerra com todo mundo, se você briga com todo mundo. Primeiro, você tem que fazer a paz com todos. Ah, mas eu tenho os inimigos. Sim, faça a paz com todos, siga em paz com todos. E a santificação, segue a paz primeiro, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo significa também ter paz com todos. Ser santo não é uma opção, é um desejo manifesto diariamente sobre aqueles a qual o Espírito Santo habita. Olha o que Jesus disse em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem como ser santo sem a palavra de Deus. É preciso diariamente ler a palavra, porque ela nos limpa, ela nos santifica. E produz em nós boas obras, o Espírito. Seguir o exemplo de Cristo em santidade. Vamos à conclusão dessa lição, que eu espero que você tenha entendido: a regeneração, nascer de novo, a santificação, dois processos importantes na vida do crente salvo, da nova criatura. O pecado, com suas tentações, vai existir até o dia da nossa redenção, da nossa morte. O processo de santificação também não para, ele é diário. Graças ao Espírito Santo e sua operação diária, constante, o pecado não mais domina sobre nós. E hoje podemos viver livres, em novidade de vida, sem pecado. Mas eu sei, e nós sabemos, que de vez em quando a gente peca. E quando pecamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos então agora às perguntas da nossa lição para reforçar tudo aquilo que nós aprendemos. O que significa a palavra regeneração? Bom, a palavra regeneração nos remete ao conceito de nascer de novo, regenerados, tá vendo? Ser gerado novamente. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Eu não posso dizer, vou nascer de novo. Não, é o Espírito Santo que promove a obra do novo nascimento em nós. Segundo, qual exemplo temos de uma pessoa não regenerada na lição? Bom, o exemplo que nos foi dado aqui é em Atos 8, Simão, o mágico, ele se converteu, nos mostra um aspecto de uma pessoa, na verdade, que não nasceu de novo. Ele foi batizado, mas Simão aceitou Jesus, parece que da boca para fora. A prova disso é que ele quis comprar o poder do Espírito Santo, Atos 8, 18, 19. Vamos ao terceiro ponto. O que é a santificação de forma prática?
Bom, a santificação, de forma prática, é um processo que te desliga da carne, te afasta do mundo e te aproxima de Deus. Então, 1 Tessalonicenses 4:3, se afasta, desliga da carne, te afasta do mundo, Romanos 12:1 e 2, e te aproxima de Deus, Hebreus 12:14, em relacionamento constante. Quarta pergunta: qual o alvo de alguém que é a habitação do Espírito? A partir do momento que o Espírito Santo habita em cada um de nós, a condição de uma vida de santidade passa a ser o alvo dessa nova criatura. O Espírito nos santifica. E quinto, em qual momento a santificação atua? A santificação atua inicialmente como somos regenerados, nascidos de novo, nascidos de Deus, convertidos a Cristo. Ali começa a santificação. Aí depois temos a processual, que é a santificação agindo em cada dia de nossas vidas e nos moldando a uma vida de santificação em tudo, até chegarmos na santificação eterna, permanente, perfeita. Bom, espero que você tenha entendido essa lição. Se não, o bom do canal do YouTube é que você pode voltar a assistir de novo. Você pode assistir 1, 2, 3, 4. Uma vez eu tinha um irmão na igreja, ele assistiu 5 vezes o comentário que nós fizemos. Vamos, a semana que vem, estudar a lição 6, as armaduras de Deus, a guerra da nova criatura. Há uma guerra, precisamos da armadura de Deus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda e ali vai aparecer um menu. No menu você vai clicar no playlist. Ao clicar no playlist, você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.450 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini. Todas as semanas nós publicamos 5 escolas dominicais aqui. Falamos da revista CPAD, se você quiser, a Defesa da Fé, da revista da Betel, Movimento Pentecostal, da revista da CADB, o Profeta Isaías, da revista da Central Gospel, estamos estudando a tipologia bíblica, e dessa revista maravilhosa que fala da nova criatura, nova identidade que temos em Cristo Jesus. Acione nosso canal, PR Eugênio Piacentini. O canal comenta 5 revistas. Lembra que eu falei que são 252 pastas, desça todas, chegue na primeira lá embaixo e você vai encontrar um total dessas 252 pastas, comentário toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.